Olá pessoal, me chamo Bruno Azevedo, tenho um canal aí que fala sobre abelhas nativas. Hoje eu vou tratar de um tema bem interessante aí, que é a multiplicação a partir de apenas uma colônia. Inclusive me perdoem aí pelo background, né pessoal, eu tô gravando de dentro do carro, mas eu tô numa correria. Como já tem mais de uma semana que eu não posto vídeos, eu acabei parando aqui para fazer um vídeo rapidinho aí para vocês, tratando desse tema. Ontem um rapaz perguntou lá no canal, ele falou assim: Bruno, eu tenho um enxame de mandaçaia, posso fazer a multiplicação? Só tem um enxame. Essa pergunta eu já respondi em outros vídeos, né? Mas eu compreendo quem me faz essa pergunta ainda hoje, porque o meu canal tem mais de 200, mais de quase 300 vídeos só falando de abelha nativa. Então fica complicado para algumas pessoas e alguns inscritos encontrarem o conteúdo desejado, justamente porque tem muito vídeo, né? Então até o cara achar o vídeo certo que eu falo desse assunto, leva um tempo. Então eu vou estar tratando desse assunto novamente aqui, e se for necessário, pessoal, eu trato de novo daqui a um tempo, eu faço outro vídeo falando desse mesmo assunto, não tem problema nenhum. Pode, tá, pessoal? Posso fazer a divisão com enxame apenas? Pode, mas eu não recomendo. Eu vou falar o porquê. Suponhamos aí que você tem uma matriz de mandaçaia muito bacana, né? Muito forte, muito bonita, uma genética top, mas você só tem esse enxame. E aí você decide fazer a divisão. Você vai ter que fazer uma divisão pelo método 1 por 1, né? Coletando discos e campeiras da mesma colônia. Aí, digamos que essa matriz sofreu ali um ataque de forídeos depois dessa divisão. Ou que ela foi pilhada por formigas ou por uma outra espécie de abelha. Como é que você vai fazer para reforçar esse enxame? Né? Você vai ter que abortar a divisão para poder devolver os discos maduros para a matriz, se eles ainda não tiverem nascido. Né? As campeiras da divisão você já perdeu porque não tem o que fazer. Fora isso, tem a questão da consanguinidade, a endogamia. Principalmente, pessoal, para quem não mora perto de outros criadores. Para quem mora distante de mata nativa. Para essas pessoas, dependendo da espécie de abelha, acaba sendo muito arriscado do ponto de vista genético. Eu vou usar, por exemplo, a bugia. A abelha bugia é uma abelha muito exigente com variedade genética. Tem um amigo no Vale do Ribeira, um grande criador de bugias, que uma vez ele me relatou, falou: Bruno, comecei a ter problemas lá, dificuldade de fazer divisão, e quando eu peguei genéticas novas, as divisões voltaram a ficar fáceis, voltaram a dar certo, né? Porque a bugia é muito exigente com essa parte. E não apenas esse criador me relatou isso, outros criadores dessa abelha também me relataram a mesma coisa, tá? Então, quanto mais variedade genética, pessoal, melhor. Por isso que eu sempre recomendo, mesmo que seja mandaçaia, né? A mandaçaia é uma abelha muito procurada, muito popular por ser uma abelha grande. Ela é uma abelha muito bonita, fácil de criar, uma abelha mansa, de fácil manejo, fácil de alimentar, uma abelha boa produtora. Se estiver numa região muito boa de florada, ela vai produzir bastante mel. A mandaçaia ela tem um preço relativamente acessível, né? Por exemplo, se comparado com a bugia, a mandaçaia chega a ser metade do preço, às vezes um terço do preço de uma bugia. Então, querendo ou não, a mandaçaia é uma abelha muito procurada. Inclusive, o rapaz que me fez essa pergunta ontem, ele perguntou sobre mandaçaia, né? Ele falou: Bruno, posso fazer a divisão só de um enxame de mandaçaia? Eu só tenho uma colônia. E por isso que eu decidi fazer esse vídeo hoje, né? Às vezes, pessoal, eu já vi esse papo, principalmente em grupo de WhatsApp, né? O pessoal falando assim: ah, eu conheço um cara que ele tem uma colônia apenas e fez mais de 20, 30 divisões lá e deu certo. E o que eu sempre digo é que muito provavelmente esse criador mora próximo de outros criadores e ele não sabe, né? Existe uma grande chance disso acontecer. Eu, por exemplo, pessoal, eu iniciei a minha criação de mandaçaias e eu achava também que ninguém criava abelha perto de mim, né? Eu achava que a meliponicultura era uma atividade de uma parcela muito pequena da população, que ninguém no meu bairro criava abelha, que ninguém na zona leste de São Paulo criava abelha. E pouco tempo depois eu descobri que tinha um cara criando mandaçaia a 800 metros da minha casa, né? E ele não tinha só um enxame, ele tinha alguns enxames, ele ainda tem, inclusive, né? Então, se eu fizesse divisão de um enxame só, claro que ia dar certo. Tem enxames na minha área, tem enxames na minha região. Inclusive eu tenho um amigo meu que ele vive teimando comigo: não, aqui onde eu moro ninguém cria abelha. E a cidade do cara não é um ovinho de 4, 3 mil habitantes, é uma cidade com bastante gente. E eu falo pra ele, cara, com certeza tem. Com certeza tem, até porque o seu DDD é 19, tem muito criador na área 19. E o que eu digo para as pessoas? Se você tem apenas uma colônia, tente
ter outras, tá? Principalmente se forem melíponas, se forem abelhas que não são cosmopolitas. Por que que eu digo isso? Por exemplo, pessoal, no meu bairro eu tenho muitos enxames de jataí perto da minha casa, nos muros, nas árvores, enxames de mirim e agora também enxames de tubuna. Qualquer dia eu vou gravar as tubunas que tem perto da minha casa. Isso na capital de São Paulo, tá? Então, essas abelhas eu consigo trabalhar com elas numa boa. Se eu pudesse, por exemplo, pessoal, eu só tenho um enxame de abelha mirim. Se eu quiser dividir, do ponto de vista genético, não vai ter problema, porque minha região tem muita abelha mirim, correto? Porém, do ponto de vista de segurança da divisão, eu não faria. Porque, pelo motivo que eu já relatei aqui no vídeo. Se você só tem um enxame, e se a divisão der problema, você não tem material para reforçar. Você não vai ter disco e nem campeira. Então, nesse caso, eu não recomendo a divisão. Do ponto de vista genético, tem problema? Não, não tem problema. No caso, a sua região, do seu bairro mais especificamente, conter as abelhas que você cria, as espécies que você cria. Quem cria jataí, por exemplo, na capital de São Paulo, é agraciado de genéticas, porque o que não falta em São Paulo capital é enxame de jataí, pessoal. Outro dia eu fui na República, na Praça da República, e lá tinha jataí. Se você vai lá no Vale do Anhangabaú, você vai na Praça da Sé, você vai no Brás, você vê abelha jataí. Então a abelha jataí, ela é muito abundante na capital de São Paulo. A abelha mirim também e a abelha iraí também, a Nanotrigona testaceicornis, ela também é muito comum aqui na capital. Então essas abelhas, do ponto de vista genético, você não precisa se preocupar. Se você só tem um enxame, ou dois, ou três, geneticamente falando, não vai fazer muita diferença. Agora, do ponto de vista de precaução e cuidados, e ter material biológico da abelha para fazer reforço de colônia, o ideal é você ter pelo menos 3 a 4 enxames, tá? Inclusive é o que eu recomendo para o pessoal que inicia com manda-saia. Bruno, qual que é o número ideal de colônias que você me recomenda? Pelo menos 3 ou 4. Eu gosto de recomendar logo 4, tá? Porque foi o número que eu comecei a minha criação. Muitos enxames, eu tenho muita variedade genética, né? Mas no começo eu só fui fazer divisão, pessoal, quando eu fui adquirir minha quinta caixa, na verdade. Quando chegou o quinto enxame de manda-saia, que eu fui fazer minha primeira divisão. Então eu sempre fui muito preocupado com essa questão da genética, tá? E claro, né, com a questão de ter material para poder, caso seja necessário, tá fazendo ali a salvação, né, de um enxame, tá fazendo um reforço da colônia, beleza? Então é isso aí que eu queria estar falando para vocês hoje. Um vídeo bem básico, bem simples, né? Infelizmente hoje eu não estou mostrando nenhum manejo, nenhuma caixa de abelha, mas me perdoem, eu estou numa correria absurda. Então é isso, pessoal, tá? Um beijo a todos vocês e agora eu vou voltar para a ripa aí, beleza, pessoal? Então um abração aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.